Eu estava lendo sobre a conversão do Garcia Morente, que é um filósofo espanhol. Eu lembro que eu tive contato com ele, quando eu era muito, novinho, antes de ter contato com a filosofia, e uma coisa que me impressionou muito era a clareza, com que ele expunha as doutrinas filosóficas, né. Depois, conforme eu fui me afundando em filosofias mais confusas, eu não encontrava isso, novamente, né. Parece que era pré-requisito para a filosofia um tipo de complicação, hã, hermética, né, então você teria que mergulhar naquilo com aquele tipo de vocabulário e não poderia ser esclarecido, né. Então passei uma boa parte da minha vida, nesta, filosofia mais difícil, digamos assim, uma filosofia da obscuridade, que é o gosto, moderno para a filosofia, até encontrar São Tomás de Aquino, onde a clareza volta. Não me entenda errado, não é fácil entender São Tomás de Aquino, mas é claro entender São Tomás de Aquino. Então ele exige algum esforço teu, mas uma vez que você empreende esse esforço, hã, a clareza, né. Mas esse não é o tema do vídeo, o tema do vídeo é, o que aconteceu com o Garcia Morente, então, pelo que eu vi bem por cima, não me aprofundei na vida dele, ele começou lá estudando Kant, então ele era kantiano, depois ele foi para Descartes, etc, etc, até quando ele já estava, maduro, já tinha uma filosofia, ele teve uma experiência espiritual e se converteu ao catolicismo e começou a hã, estudar, São Tomás de Aquino, né. E para mim, posso estar errado, essa clareza o nome é Noções Básicas de Filosofia, curso de filosofia, depende do modo como isso é traduzido, mas deixa eu pegar aqui no original para você o título, eh, bom, eu acho aqui para vocês. Aqui ó, Lições Preliminares de Filosofia é o nome. Então para mim essa clareza do Lições Preliminares de Filosofia, vem, de algo que ele, além é claro de toda a sua experiência, teria aprendido com São Tomás de Aquino, né. Depois me veio também a história do Jordan Peterson, né, esse grande pensador, moderno, que teve o seu começo com a psicanálise, a psicologia, estudou muito Nietzsche. Hã, bom, ele tem uma formação, bem ampla, né, mas até o momento presente em que Jordan Peterson, se converteu ao catolicismo, seu pensamento está tendendo cada vez mais ao catolicismo, né. Bom, e aí me vem o seguinte, né, vem uma frase que o, Papa, João 22 falou em relação a São Tomás de Aquino. Ele falou o seguinte, que, o estudo da filosofia de São Tomás de Aquino, estudando a filosofia de São Tomás de Aquino, você consegue mais em um ano que você conseguiria em uma vida inteira estudando outros doutores. Ainda que ele estava se referindo a doutores, né, não a filósofos confusos. Se a gente for falar de filósofos confusos, caras como o Sartre, por exemplo, o próprio Nietzsche enquanto filósofo, a gente poderia emendar essa frase de João 22 e dizer que com esses outros filósofos você perderia vidas e vidas, talvez a eternidade, perdido ali. E no entanto, com São Tomás de Aquino, você faz isso em um ano, né. E aí a pergunta estaria, exatamente aí, né, de onde vem essa vantagem, né? É quase como se fosse um cheat code. Cheat code é aqueles códigos, como é que a gente chama? Código de trapaça, né? Você está jogando um jogo ali que você tem que, conseguir armas, aí você tem um código ali, de repente você tem armas infinitas, você tem vida infinita. É quase como se fosse isso, né? Da onde que vem esse cheat code? Como que eu, mero Thiago, né? Com a inteligência bem medíocre, conseguiria estar à frente de um gênio como o Jordan Peterson conseguiria estar à frente de, um gênio também, como foi o Nietzsche, né. Bom, e a resposta é simples,
de acordo com todos os que estudam e levam a sério São Tomás de Aquino, por exemplo, né? Fé, essa é a história. É claro que hoje em dia o conceito de fé ele é muito contaminado, né? Se pensa em fé como aquilo que deixa de lado a razão e, mais ou menos numa aposta cega, diz que isso é isso e pronto. É quase como se fosse uma teimosia, né? Então é uma teimosia em falar que algo é algo, né? Então, assim, Deus existe, pronto, e eu tenho fé nisso, e é isso e pronto, né? Quando, na verdade, o esforço total de São Tomás de Aquino e de quase todos os doutores da igreja é justamente provar que fé e razão se ajudam mutuamente, né? Então, primeiro de tudo, nós teríamos que ter um outro conceito de fé. É claro que não é assunto para um vídeo de 10 minutos falar sobre isso, mas para que você tenha em mente, não tenha o preconceito de achar que fé é um tipo de teimosia irracional, tá? Então é só para isso. E pensando nisso, a gente, me veio na mente uma imagem que eu gosto muito, que é a imagem de uma pessoa que tem uma caixa de fósforo. Eu acho que até tem uma caixa de fósforo aqui toda surrada para poder ilustrar, né? Então você tem uma caixa de fósforo na mão e você quer ter certeza que você pode confiar nessa caixa de fósforo, correto? Então você pode ter certeza que você pode confiar na caixa do fósforo. Então você vem aqui e risca o primeiro palito. Eu até vou fazer aqui para ficar bonito. Risca o primeiro palito e fala: ótimo, esse palito aqui funcionou. Vamos para o próximo. Você vai para o próximo palito e risca novamente e diz: ótimo, esse palito aqui funcionou. E vamos imaginar que você faz isso com todos os palitos. Por que você faz isso com todos os palitos? Por dois motivos, dois ângulos de explicar essa tua atitude. Primeiro, porque você não tem fé. Segundo, porque você quer ter certeza absoluta. Você não quer que o palito te deixe na mão. E esse paradoxo leva, é claro, que você nunca vai poder usar palito algum, porque você vai duvidar de cada um dos palitos e cada um deles você vai testar. E uma vez que você testa, bom, no nosso exemplo da caixa de fósforo, o palito se foi, então eu vou para o próximo e assim por diante. Um filósofo como o Garcia Morente, ou, na minha opinião, Jordan Peterson, eu não sei em que pé está o processo de evolução intelectual dele, né? Em algum momento ele para de riscar o palito de fósforo e fala: bom, já deu, né? Então eu vou ter que confiar que os próximos fósforos irão funcionar, né? Pode ser que eu esteja errado, pode ser que eu esteja errado, mas eu decido confiar, né? Percebeu? Então, vamos lá, o que eu quero dizer com isso? Quando Descartes, por exemplo, propõe a sua dúvida integral, ou seja, eu vou duvidar de tudo, né? Eu vou duvidar até de Deus, eu vou pensar na hipótese de um gênio mau, que basicamente é um Deus todo-poderoso, só que do mal. Que basicamente é a hipótese do diabo tendo todo o poder, né? Então eu vou imaginar até a hipótese de é, 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 Deus não Deus existir enquanto uma coisa má que quer me enganar. Então eu vou duvidar de tudo e através da dúvida integral eu vou encontrar o penso, né, o cogito, e aí eu vou ter uma certeza, etc, etc. Então o que Descartes está fazendo aí? Ele está duvidando, né? Duvidando do que ele recebe, duvidando que o palito vai acender. Então os sentidos dele dizem, né, o ser dele inteiro diz para ele mesmo: existe um mundo e você tem acesso a esse mundo. Você tem acesso à verdade. E o Descartes simplesmente fala: não, mas eu quero provar. Aí eu não sei se a analogia continua valendo, mas a história é: quando ele tenta provar, ele queima a possibilidade de usar aquele palito, ele queima a possibilidade e vai para um outro caminho, né? Aqui, é claro, a gente teria que fazer vários outros vídeos para tentar explicar o caminho de Descartes, mas o ponto é: ele poderia simplesmente. Bom, voltando para minha analogia com a caixa de fósforo. Então eu posso, depois de ter queimado metade da caixa de fósforo, finalmente decidir
acreditar, né? E pensar, não, isso é fósforo e isso vai acender, né? E aí a partir dali eu posso usar os outros palitos. Ou eu posso fazer mais ainda. Pode chegar alguém para mim e falar, Thiago, confia, tá? Tá aqui a caixa de fósforo. O primeiro fósforo já vai acender. Eu te garanto isso. E perceba, aí eu economizei. Quantos palitos tem numa caixa? 100 palitos. Eu economizei 50 palitos e economizei o tempo de acender 50 palitos. Acender 50 palitos tá ok, né? Se cada palito for uma filosofia, você gasta a tua vida inteira estudando filosofia para, como foi o caso, pode ter sido o caso, lembre-se, eu não tenho pretensões históricas biográficas aqui em relação do Garcia Morente, eu estou usando ele como um exemplo hipotético, então se você descobriu que no final da vida ele virou espírita, o problema é teu, não é esse o ponto, estou usando só como exemplo. Então pode, em vez de ter perdido lá 10, 15, 20 anos estudando várias filosofias, eu posso partir do princípio que aquilo está certo, eu posso confiar. E isso é o que nós chamamos de fé. Então, basicamente, eu tenho uma tradição enorme de filósofos, até o começo da modernidade, onde cada filósofo vai querer ser o seu próprio universo. Eu tenho uma tradição inteira que culmina em São Tomás de Aquino, né? E eu posso escolher. Não, eu vou partir do princípio que São Tomás de Aquino está certo. Se eu faço isso, aí se entende a frase de João 22, do Papa João 22, que diz que em um ano de estudo de São Tomás de Aquino, eu posso adquirir mais do que uma vida inteira de, ah, de, ah, de estudo dos outros doutores. Eu não lembro se é o Ortega y Gasset ou outro filósofo que diz que ele demorou, sei lá, 10 anos da vida dele para que ele pudesse se livrar do Kant, né? Então ele mergulhou na filosofia do Kant e ficou naquela filosofia, até que depois de muito, 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 muito trabalho, ele finalmente viu as armadilhas kantianas e conseguiu se livrar daquilo, né? Repare, na nossa comparação aqui, esses 10 anos seriam 10 anos riscando fósforo, né? 10 anos riscando fósforos, 10 anos estudando para finalmente se livrar daquilo. Há mérito nisso, há mérito com certeza. Esse filósofo que eu mencionei para você, ele, por exemplo, saberá as respostas para o kantianismo de uma forma maravilhosa, né? Então ele terá um antídoto para a doença, né? Então isso é maravilhoso, ele cumpriu a função dele, isso é excelente, né? Alguém tem que fazer esse trabalho de mergulhar nas filosofias inconsistentes ou até nas filosofias más, né? É claro que existe dois modos de mergulhar, você pode mergulhar aquilo como um pesquisador já sabendo a verdade, ou você pode se perder naquilo correndo o risco de efetivamente se perder naquilo para sempre, né? Então existe o seu mérito. Mas a pergunta que nós temos que fazer a nós mesmos, como buscadores da verdade, né, é quanto risco eu quero correr e quanto eu quero demorar. É claro que nesse vídeo eu não vou colocar aqui as razões para que você parta de São Tomás de Aquino. Não dá para fazer isso num vídeo para que você simplesmente confie, né, em São Tomás de Aquino especificamente. Sua pergunta pode ser exatamente essa. Ué, mas por que São Tomás de Aquino? Por que não Foucault? Por que não Kant? Por que não o Nietzsche? Né? Por que não? Bom, como eu falei, isso não é o trabalho desse vídeo, mas perceba, há uma confiança que você vai ter que dar ao filósofo, né? Essa confiança, se você não tiver, você corre o risco de passar a vida inteira estudando aquilo que, por exemplo, no primeiro parágrafo de um bom filósofo já está respondido, percebeu? Colocando em termos mais concretos, São Tomás de Aquino diz que existe o mundo e que nós temos acesso a essa verdade. Perceba, você vai ler
a filosofia dele? Primeiro, vamos supor, no primeiro, ele abre, vamos supor que ele abrisse a Suma Teológica falando isso. Existe um mundo de verdades, e nós temos acesso a essa verdade. Você pode passar a tua vida inteira junto com os filósofos modernos tentando descobrir se realmente existe um mundo e se nós realmente temos acesso a essa verdade. Ou você pode, dia 1, 5 primeiros minutos da aula, resolver essa questão. Mas isso você faz acreditando. E o mais interessante é, então, a diferença de uma teimosia burra da fé, né? O que vai acontecer eu comecei a ler o São Tomás e falei, não, isso é realmente verdade? Então eu comecei já usando fósforo, não para testar, usando fósforo para acender fogueira, né? Se a analogia estiver complicada, por gentileza pergunte ou comentem aqui, a gente tenta destrinchar um pouquinho mais. Mas a história é a seguinte: em vez de passar a vida riscando fósforo para ver se realmente nós temos acesso à verdade, por exemplo, eu vou acreditar que nós temos acesso à verdade. E o primeiro fósforo que eu usar da caixa, eu já vou usar para, por exemplo, acender o meu charuto, acender uma fogueira, né? O interessante é, conforme eu vou usando esta verdade, que a princípio eu só aceitei como fé, eu vou recebendo confirmações, né? Eu estou com o meu charuto, risco o fósforo, acendo o meu charuto e falo, não é que o fósforo funcionou? Amanhã eu vou acender uma fogueira, risco o segundo fósforo e acendo a fogueira e falo, não é que realmente a verdade? Depois de amanhã eu vou acender uma vela e risco o terceiro fósforo e falo, olha, não é que São Tomás de Aquino estava certo? Percebeu? Claro que eu estou fazendo essa mistura de propósito, mas é como se fosse assim, eu parto do princípio acreditando que eu tenho acesso à verdade e eu vou continuando as minhas investigações. De repente eu me deparo com um determinado fato e eu falo, olha, não é que realmente eu tenho acesso mesmo? E de repente na minha vida de fé eu tenho uma outra experiência e falo, olha, não é que eu tenho realmente acesso à verdade? Mais um fósforo que acendeu. E de repente no meu cotidiano, no meu trabalho, eu tenho uma outra experiência e eu penso, olha, não é que isso é verdade? Aí, na minha opinião, nós temos uma primeira pista para tentar entender isso, que é tão importante na filosofia escolástica, que a razão ela vai se subordinar à fé, mas ela vai fortalecer a fé. E a fé, ela não vai substituir a razão, ela vai dar base para a razão. Se você gostou do vídeo, se inscreva, indique por gentileza o canal.